Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas. Essas são as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha bem, idolatria é obra da carne, feitiçarias é obra da carne, prostituição é obra da carne, impureza é obra da carne, lascívia é obra da carne, inimizades é obra da carne, porfias é obra da carne, emulações é obra da carne, iras é obra da carne, pelejas é obra da carne, dissensões é obra da carne, heresias é obra da carne, inveja é obra da carne, homicídios é obra da carne, bebedices é obra da carne, glutonaria é obra da carne, e coisas semelhantes a essas. Olha o que Paulo diz aqui: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem comete o que? A prostituição. Quem comete a impureza, quem comete a lascívia, quem comete a idolatria, quem comete a feitiçaria, quem comete a inimizade, quem comete porfias, emulações, quem comete a ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é o pastor Josué que está dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo isso. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, Paulo então fala agora sobre o fruto do Espírito. Se esses são os frutos, aliás, são os frutos da carne, se essas são as obras da carne, quais são então as obras do Espírito? Se essas todas que eu acabei de citar aqui, são as obras da carne, e as pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus, então as obras do Espírito, quais são as obras do Espírito? O que é que o verdadeiro cristão precisa produzir na sua vida, exercitar na sua vida? Aí então vem o versículo de número 22, aí vem então o versículo de número 22, mas o fruto do Espírito é caridade, ou amor, né? A edição corrigida fala caridade, mas a edição revista e atualizada fala amor. Então eu prefiro ficar com a versão atualizada, amor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se as obras da carne são todas aquelas que eu acabei de citar, as obras do Espírito são todas essas que eu também acabei de citar. No domingo passado, por exemplo, nós falamos sobre o amor, que é o princípio de todas as coisas. Eu falei que o apóstolo Paulo, quando ele colocou aqui o amor em primeiro lugar, ele não colocou aqui aleatoriamente, não. Ele colocou, irmãos, porque quem ama já cumpre todos os demais frutos do Espírito Santo na sua vida.
Em outras palavras, quem ama é bondoso, quem ama é benigno, quem ama tem longanimidade, quem ama tem bondade, quem ama tem domínio próprio, quem ama tem mansidão, quem ama tem paz, quem ama tem alegria, e assim por diante. O próprio Jesus disse, né, que este é o primeiro e grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então esse é o primeiro e grande mandamento. Então é um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Aquele que ama a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que anda na presença de Deus, ele deve amar os irmãos que estão ao seu redor. Ele deve amar as pessoas que estão ao seu redor. Nós já falamos no domingo passado sobre a alegria. Quem veio domingo passado já está revivendo aquilo que eu já disse no domingo passado. O segundo fruto do Espírito Santo que nós precisamos viver na nossa vida é a alegria. E eu disse no domingo passado que essa alegria é aquela alegria que não depende de circunstâncias. Independentemente da circunstância em que a pessoa está vivendo, ela é alegre do mesmo jeito. Se está passando por lutas, ela está alegre. Se está indo tudo muito bem, ela está alegre. Se está passando por problemas, está alegre. Se está sendo provada, ela está alegre. Irmãos, ela está alegre por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ela está alegre porque ela tem a certeza da salvação e porque ela tem comunhão com Deus. Amém? Então, o servo de Deus, a serva de Deus, precisa ser uma pessoa alegre. Domingo passado eu até falei como que é difícil você ficar perto de uma pessoa carrancuda, né? Uma pessoa que não ri de jeito nenhum. Como que é difícil a gente ficar perto de uma pessoa irada, iracunda, uma pessoa com o coração cheio de ódio, uma pessoa que você senta perto dela e toda hora que você olha para ela, ela está irada, ela está com a cara feia, não dá sorriso, não dá nada. Irmãos, dá vontade de sair de perto e trocar de lugar, não é? É algo que afeta a gente, né? Vai contaminando a gente. Mas o fruto do Espírito, irmãos, é a alegria. Como é gostoso a gente sentar perto de uma pessoa alegre, né? Toda hora que a gente olha na cara dela, ela está rindo, né? Toda hora que a gente olha no rosto dela, ela está demonstrando aquela felicidade. Olha que bênção maravilhosa. Falando nisso, dá um sorrisinho para o irmão que está do seu lado aí, vamos lá. Não é aquele sorriso forçado, hipócrita não. É aquele sorriso de verdade mesmo. Isso, olha que gostoso que é, né? Você está sentado perto de alguém que está sorrindo, né? Então, irmãos, é a alegria. É um fruto do Espírito, irmãos. A alegria. Já falei sobre ele, não vamos ficar parados, né, na alegria aqui não. Irmãos, uma outra coisa interessante aqui, que nós falamos já também é a paz. O verdadeiro servo de Deus é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa pacífica. Irmãos, eu já falei que paz é o contrário de tempestade, paz é o contrário de agitação, paz é o contrário de iniquidade, paz é o contrário de ódio, de contenda, de desavença. Irmãos, Deus é a fonte da verdadeira paz. Então a pessoa que tem Jesus no coração é uma pessoa que precisa ter paz. Ela tem paz consigo própria, ela tem paz com os irmãos que estão ao seu redor e ela tem paz com Deus. Olha que importante, né? Ter paz com Deus, ter paz consigo mesma e ter paz com o próximo. Então isso é maravilhoso. Paz é ter tranquilidade íntima que prevaleça sobre as tempestades externas da vida.
Então a paz que Deus coloca no coração, ela transpõe, ela vence as tempestades que nós enfrentamos no dia a dia. Então o verdadeiro servo de Deus, ele tem paz no seu coração. Irmãos, longanimidade. O que é longanimidade? Está aí também em Gálatas 5:22. Irmãos, Deus, o maior exemplo de longanimidade que nós temos na Bíblia é o próprio Deus. Irmãos, Deus, ele é muito longânimo. Se Deus não fosse longânimo, ele já teria acabado com tudo já. Ele já teria, olha, chega, basta, vamos acabar com tudo, não é? Irmãos, o pecado, a maldade, né, a imoralidade tem crescido tanto, que se Deus não fosse longânimo, ele já teria apertado o botãozinho e já teria acabado com tudo. Então, o maior exemplo de longanimidade é Deus. Irmãos, ele tolera o pecado da humanidade, ele tolera as provocações, ele tolera a desobediência humana, e mesmo assim, ele age com misericórdia. Irmão, você entendeu então o que é longanimidade? Longanimidade é eu ter paciência com a pessoa que está perto de mim. Isso é longanimidade. É eu ter paciência com as pessoas que estão ao meu redor. Mas pastor, ele me xingou. Tenha paciência. Mas pastor, ele pisou no meu dedão. Tenha paciência com ele. Ele falou o que não deveria ter falado. Tenha paciência com ele. É difícil, mas tem que ter. Tem um ditado aí que diz que a gente tem que contar até 10, né? Mas tem vez que tem que contar até 50. Quando você chegar no 50, a raiva já passou. Aí você já não briga, você não responde mais, você vai só orar pela pessoa que te ofendeu. Sabia disso? Então, irmãos, o que é longanimidade? É longo ânimo, é paciência, é eu ter paciência com as pessoas, da mesma forma que Deus tem paciência comigo. Irmãos, a longanimidade consiste em suportar as fragilidades e provocações alheias. Irmãos, longanimidade é a paciência que permite vencer a ira, o senso de contendas, tolerando as injúrias. Longanimidade é suportar tudo sem explodir e sem irar. Quem aqui consegue fazer isso? Levanta a mão. Quem consegue? Levanta a mão. Você tem vergonha, não? Tem uns aí com a mão levantada assim, né? Será que eu levanto? Será que eu não levanto, né? Mas irmãos, a longanimidade é algo que é fruto do Espírito Santo. Nós temos que exercer isso. Se a gente não conseguir ser longânimo para com as pessoas, a gente não consegue viver em grupo. Sabia disso? O ser humano, ele é um ser social. O ser humano, ele não foi feito para viver isolado. Não. O ser humano, ele é um ser social. Nós fomos feitos assim, para viver em sociedade. Irmãos, nós não fomos feitos para viver isolados, num canto, sozinho. Então, para a gente viver em grupo, a gente tem que exercer a paciência. Amém, irmão? Seja paciente com as pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, benignidade. Versículo 22 ainda. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Pastor, mas benignidade e bondade não é a mesma coisa? Não. É isso que nós vamos ver agora. Por que Paulo falou benignidade e bondade? É justamente porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Vamos ver então o que é benignidade? Benignidade é gentileza. É isso. Irmãos, benignidade é eu saber tratar as pessoas, é eu ser benigno para com as pessoas, com licença,
por favor, boa noite, bom dia, paz do Senhor, como vai? Irmãos, isso é benignidade, é eu ser benigno. Irmãos, é doçura de temperamento, principalmente com as pessoas inferiores a nós. Irmãos, os seguidores de Jesus não devem ser amargos, inflexíveis, não. O verdadeiro servo de Deus, ele deve ser benigno, ele deve ser gentil. Você conhece, já passou ou já experimentou essa experiência de estar num determinado lugar, o camarada chega, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala como vai, não fala paz do Senhor, não fala nada. Do jeito que o camarada chega, ele senta e fica ali. Você já passou por isso ou não? Eu já passei muito por isso. Até membro da igreja, às vezes encontra com a gente na rua, vira a cara. Não fala bom dia, não fala paz do Senhor, não fala nada. Faz de conta que não viu o pastor. Tem uns até que atravessa a rua para o lado de lá, né? Então, irmãos, o que é a benignidade? É você ser gentil com as pessoas. É aquela gentileza que ganha o coração da pessoa. Irmãos, isso não deve existir apenas entre marido e mulher, não. É claro que entre marido e mulher, muito mais ainda, não é? Aquele tratamento gentil, não é ser delicado, não, é ser gentil, né? Isso é muito bonito, é ser gentil, é tratar a pessoa com gentileza, falar pelo menos um bom dia, uma boa tarde, olha como vai, como você passou da semana passada, olha, está tudo bem, está tudo certo, não é? Irmãos, isso é gentileza. Agora tem pessoas que não são gentis nem dentro de casa, irmãos. Nem dentro de casa, não fala bom dia, não fala boa tarde, nem para a mulher, nem para o esposo, não fala bom dia, não fala boa tarde, nem para o próprio filho. Irmãos, do jeito que a pessoa chega, a pessoa sai e não fala nada para ninguém. Irmãos, olha que coisa, a aspereza de espírito, a amargueza de espírito. O verdadeiro servo de Deus, ele é benigno. Irmãos, a benignidade, ela sempre se mostra alegre com as pessoas. Jesus, ele foi benigno, tornando exemplo a ser imitado por nós. Irmãos, a falta de benignidade e gentileza tem destruído muitas famílias e tem destruído muitas pessoas e também muitas igrejas. Então, irmãos, benignidade. Eu falei para vocês que benignidade é diferente de bondade. Então o verdadeiro servo de Deus deve ser benigno. Vamos agora para a bondade. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, benignidade, bondade. Versículo de número 22. Irmãos, o que é ser bondoso? Bondoso, irmãos, é a gente ter a disponibilidade ou disposição para ajudar as pessoas. Isso é ser bondoso. Quer dizer, a benignidade é ser gentil, e a bondade é a disposição de ajudar. Se a pessoa está precisando de uma ajuda, eu estou disposto a ajudar. Irmãos, uma pessoa, ela demonstra a sua bondade quando ela se dispõe a ajudar as pessoas que estão em necessidade. Jesus, ele foi bondoso com seus seguidores. Ele ajudou os enfermos, os endemoniados, os sofredores. Irmãos, então, nós precisamos também ter o fruto do Espírito, que significa a bondade. Se tem um irmão que está precisando de ajuda, vamos ajudar. Se tem um irmão que está precisando de uma força, vamos dar essa força. Se tem um irmão que está precisando de uma visita, vamos visitá-lo. Se tem um irmão que está precisando de uma mão estendida, vamos estender as mãos para ele. Isso é o fruto do Espírito chamado bondade. Amém, irmãos? Pergunta para o irmão do lado e se ele é bondoso.
Só pergunta, não espera ele responder não. Só pergunta, irmão, você é bondoso ou não? Mas não espera ele responder não. Isso, bondade, é o fruto do Espírito Santo, bondade. Mas vamos continuar para a gente ganhar tempo. Nós vamos ver aqui também agora a fidelidade, versículo de número 22, tem uma tradução que fala fé, e tem a outra tradução que fala fidelidade. Essa fé aqui é fidelidade. Irmãos, a fé não consiste em credo ou aceitação de um credo, mas é a confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a fé é nós confiarmos em Deus de verdade. Lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por aquilo que nós enxergamos. Abraão, Noé, eles viveram pela fé. Lá em Hebreus nós vemos a galeria dos homens que viveram pela fé. A nossa fé, ela deve ser praticada e não termos fé apenas teoricamente. Nós temos que exercitar a fé que Deus plantou no nosso coração. Irmãos, a fé é um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Vamos agora para a mansidão. Quem foi que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas? Quem foi que falou? Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, o que é ser manso? É falta de maldade, é falta de aspereza, é a pessoa ser mansa no tratamento com as pessoas, é a pessoa ser mansa diante da violência, ser mansa diante das circunstâncias da vida, ser mansa diante das circunstâncias que convidam para ser uma pessoa violenta, iracunda e assim por diante. Irmãos, a pessoa mansa, ela é difícil de se irar. A pessoa mansa, ela é difícil de brigar. A pessoa que é mansa, ela é tardia, ela tem dificuldade, ela dificilmente ela se coloca em rolo, ela se coloca em situações difíceis por causa da sua mansidão. Irmãos, a pessoa ser mansa é um privilégio muito grande. Quantas pessoas não conseguem ser mansas na hora que precisam ser? Quantas pessoas não conseguem ser mansas na hora que deveriam agir com a mansidão? E a falta de mansidão muitas vezes gera contenda, gera briga, gera atrito. A falta de mansidão gera situação complicada, gera situação difícil, muitas vezes gera até inimizade entre pessoas. Então a Bíblia Sagrada ensina que nós devemos ser mansos, mansos e humildes de coração. O que é a pessoa mansa? Ela ouve a provocação e ela consegue continuar mansa. A pessoa mansa, ela ouve o insulto e ela consegue dominar o impulso carnal de revidar aquela situação difícil. Irmãos, isso é ser manso. É difícil, mas não é impossível. Amém? É mandamento de Deus. E para encerrar essa palavra, a Bíblia Sagrada fala também sobre o domínio próprio. A minha Bíblia fala temperança, mas é domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Irmãos, o que é domínio próprio? É a pessoa saber se autodominar diante de uma determinada situação. Ah, pastor Josué, quando eu vi
eu já tinha caído. Ah, pastor Josué, quando eu vi, eu já tinha bebido. Ah, quando eu percebi, eu já tinha soltado aquele palavrão, né? Ah, pastor Josué, quando eu percebi, eu já tinha feito. Faltou o domínio próprio. A pessoa não soube se autodominar. Domínio próprio é autodomínio. O pecado está ali, mas eu tenho domínio próprio. Ele não vai me dominar. Satanás está ali oferecendo alguma coisa para mim, mas eu não vou aceitar. Eu vou me dominar. Não vou aceitar em nome de Jesus. Eu sou servo de Deus. Eu sou serva de Deus, não é para mim. Irmãos, isso se chama domínio próprio. É a pessoa saber dizer não quando for necessário dizer não. Quantas pessoas que não conseguem se dominar e hoje estão nas sarjetas, estão lá nas bocas de drogas, não conseguiram se autodominar. Estão lá na prostituição, não conseguiram se dominar. Se desviaram do caminho de Deus, não conseguiram se dominar. Irmãos, domínio próprio. Paulo, ele fala que se deve ter autocontrole sobre todos os vícios. Irmãos, essa autodisciplina, ela só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, eu estava vendo um texto interessante, Provérbios 16, 32. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz assim: maior é o que domina, ou maior é o que se domina, do que aquele que conquista uma cidade. Você viu aqui que coisa extraordinária, que coisa. Provérbios 16, 32, maior é aquele que se domina do que aquele que conquista uma cidade. Você já parou? Quem entendeu, levanta a mão. Você entendeu? Maior é aquele que se domina do que aquele que conquista uma cidade. Então, irmãos amados, o autocontrole, o autodomínio é algo maravilhoso. Para que eu seja vitorioso, para que eu obtenha a coroa da vida, eu tenho que vencer a luta contra o mal. E o verdadeiro cristão, ele precisa ter autodisciplina, ele precisa ter autocontrole, para que ele conquiste a cidade celestial. Então, meu querido, a partir de hoje, a partir de agora, peça para Deus colocar dentro do seu coração o fruto do Espírito Santo. Mas pastor, até hoje eu tenho sido uma pessoa irada, eu tenho sido uma pessoa que guarda ódio, até hoje eu tenho sido uma pessoa invejosa, até hoje eu tenho sido uma pessoa má, até hoje eu tenho sido uma pessoa que pratica essas coisas aqui, dissensões, bebedices e tantas outras coisas, uma pessoa invejosa. Mas a partir de hoje, Deus quer fazer de você uma pessoa diferente. Deus quer fazer de você uma pessoa que ama, uma pessoa que tem alegria, paz, uma pessoa que tenha paciência, uma pessoa que tenha benignidade, bondade, fé, uma pessoa mansa e uma pessoa que tenha domínio próprio. Não deixa o pecado te dominar. Não deixa Satanás te dominar. Quando vier alguma coisa na tua frente, quando o inimigo colocar alguma coisa na sua frente, e você sabe que aquilo ali não é de Deus, aquilo ali não é da vontade de Deus, você vai dizer: não, eu sou servo e serva do Senhor, isso não me serve, isso não me pertence. Isso é domínio próprio.